Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite por estarmos aqui, Jesus. Oh, Pai, como é bom poder estar na Tua casa. Jesus, é maravilhoso, meu coração se alegra de poder estar aqui no meio da juventude, Pai. Eu te glorifico pelo Senhor estar sustentando esses jovens, pelo Senhor estar cuidando de cada um. E nessa noite, Pai, eu venho aqui como instrumento do Senhor, que o Senhor me use, Pai, para trazer a palavra para a vida de cada um. Fala, Pai, conforme aquilo que é da Tua vontade, Senhor Deus. Que eu não venha falar nada que venha de mim, mas que tudo, Pai, seja conforme o Teu Espírito Santo. Abre esses corações, Pai, em nome de Jesus, nessa noite. Coloca no coração deles, Pai, uma terra fértil, uma terra, Pai, onde essa semente vai brotar e vai dar muitos frutos, Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Eles vieram, Jesus, de corpo aqui, Pai, mas nós pedimos ao Senhor para que os pensamentos deles, para que tudo, Pai, esteja mesmo cativo ao Senhor aqui nessa noite, que eles venham glorificar o Senhor, Pai, não só através do louvor, mas através da palavra, através de tudo que eles fizerem para Ti. Nós Te glorificamos e Te agradecemos, Pai, porque sabemos que a Tua presença nesse lugar é real. Nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Santo, santo és o Senhor. Muito obrigada, Jesus, por mais esse momento, por mais essa oportunidade, que nós venhamos aproveitar, porque como essa música fala, Pai, nós não sabemos a hora que o Senhor voltará, e nós queremos estar com a chama acesa, nós queremos estar com o coração ardendo de amor pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço nessa noite. Amém. Podem se assentar. Eu quero hoje falar para vocês sobre lembra da morte de Jesus na cruz. Para quem não me conhece, eu sou a Laísse. Estou de volta hoje ao Ponte. Estou muito feliz. Eu cheguei aqui, eu comecei até a me emocionar, porque eu estava com muita saudade de estar na igreja. Se eu ficar falando muito, eu choro, né? Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou muito emotiva. Sou da linha sanguínea aí, que não consegue disfarçar as expressões. Acaba colocando tudo para fora. Mas eu fiquei muito feliz de poder estar de volta, gente. Passei por uma gestação, né? 9 meses carregando um bebê na barriga, levezinho. Agora, terça-feira, ele já faz 2 meses, passa muito rápido, e o Vinícius está em casa com ele, por isso que o Vinícius não está aqui com a gente. À noite é mais difícil rede de apoio para poder cuidar dele, durante o dia ele fica com minha sogra, e de noite a gente reveza, né, para poder estar aqui. Na semana passada o Vinícius estava, e eu fiquei com ele em casa. E antes de vir para cá eu estava com muito sono, porque a vida de mãe de um bebê de 2 meses é só sono, e eu falei com o Vinícius, eu acho que eu não vou aguentar. Mas eu cheguei aqui, gente, que bênção. Nossa, aproveitem, porque isso aqui é muito bom. Então, assim, se você saiu da sua casa, em nome de Jesus, você não vai voltar da mesma forma. Você vai voltar mais apaixonado ainda por Jesus, mais ainda motivado a obedecer, a crer, a ter fé nesse Deus que é tão poderoso e cuida da gente nos dias até que a gente acha que não vai dar conta. Ele cuida todos os dias da gente, amém? Parar de falar nada. Deixa eu colocar meu esboço aqui. Ultimamente estou bem esquecida, gente. Eles falam que depois que a gente ganha o bebê, a gente fica mais esquecida ainda. Essa semana, por exemplo, eu estava picando a banana dentro do lixo. Era me picar dentro do liquidificador. Eu estava com o copo do liquidificador assim, e eu comecei a picar no saco de lixo. E aí eu parei e pensei, falei, eu já ia fazer uma vitamina. E aí eu falei, nossa, agora eu vou usar outra banana. Mas a gente fica realmente muito esquecido. Os hormônios ficam daquele jeito. Quem está nos assistindo também, boa noite, sejam muito bem-vindos. Gente, eu vou falar dessa palavra, lembra da morte de Jesus na cruz, porque foi algo que Deus falou muito forte comigo no dia que eu ia ganhar o Levi. Eu vou falar brevemente para vocês um pouco dessa experiência, como que foi, mas eu preciso falar dela por causa do tema. O Levi nasceu no dia 18 de setembro, agora, e eu achava que ele ia nascer no dia 7 de setembro. Minha gestação inteira foi muito tranquila, eu passei mal alguns dias, mas o mais difícil foi fazer jejum. E eu ficava, Jesus, eu preciso jejuar, eu preciso jejuar. E eu sempre gostei muito de fazer jejum, de ficar horas sem comer. Cada um tem o seu tipo de jejum, né? Faz dias, faz horas. Só que na gestação eu tinha muita fome. E aí, foi muito difícil essa parte do jejum. Então eu orava, falava, Jesus, me ajuda, me ajuda. E eu fazia conforme aquilo que eu conseguia, porque eu entendia que o jejum não é aquele sacrifício que eu tenho que copiar o meu irmão. O jejum é aquilo que você faz de intimidade com o Senhor para se aproximar dele. Você vai ter o seu tempo com Deus e vai ter o seu jeito de buscar o Senhor. Então você vai ter o seu jeito de jejuar com o Senhor. Isso você cria com ele. E aí, gente, eu achava que eu ia ganhar ele no dia 7 de setembro, que é o aniversário do Vinícius.
E uma cliente uma vez lá no estúdio, eu sou cabeleireira, né? Uma cliente, ela perguntou para a Alexa quando que meu bebê ia nascer. E ele falou 7 de setembro. E aí eu fiquei mais convicta ainda. Falei, nossa, Levi vai nascer 7 de setembro. E aí veio 7 de setembro, o aniversário dele, um domingo, e nada dele vir. E eu passei o dia tranquila, e foram algumas pessoas visitar a gente. E eu fiquei tranquila. Falei, não, Deus, se for da sua vontade, ele vai vir 7 de setembro. E ele não nasceu nesse dia. E aí passaram uns dias, eu fiquei tranquila, comecei a licença maternidade, que eu achei que eu ia fazer 2 meses de licença, não consegui. Tive que voltar a trabalhar um pouquinho antes. Mas no dia 18 de setembro, quando eu estava lá em casa, eu acordei de manhã, fui passear com um cachorro que o Vinícius arrumou para nós, 6 horas da manhã, voltei para a cama, fui ler um devocional e li sobre a morte de Jesus na cruz. E eu li Mateus 27, porque eu queria ler muito sobre José de Arimateia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, da morte de Jesus na cruz, da crucificação de Jesus, como que foi doloroso, como que foi triste. E fiquei lendo aquele texto ali, meditando naquela palavra, e depois voltei a dormir. Quando eu acordei, minha bolsa rompeu, e eu fiquei em casa esperando até a hora que meu bebê quisesse vir. E aí minha bolsa rompeu, era 9 horas da manhã, quando deu meio-dia, começou as contrações. E eu nunca tinha passado por isso, e eu falei, como será que é? E todo mundo que ia lá no estúdio para fazer cabelo e já tinha filho, eu perguntava, como que foi seu parto? Como que foi a experiência? E aí eu já tinha uma noção mais ou menos, mas na hora você vive aquilo que é conforme o que Deus tem para você, porque cada um é único, né? Cada mulher é única. E aí, gente, meio-dia começou as contrações, e eu achei que eu não fosse aguentar, e eu orando, pedindo Deus para me ajudar, orando muito, e aí foi a enfermeira lá para casa. Eu tive que contratar uma enfermeira, porque a minha médica não sabia se ia poder fazer o meu parto, ela estava para viajar, e eu falei, vou contratar uma enfermeira. E aí eu descobri que o plano arcava o valor da enfermeira, então eu falei, vou contratar uma enfermeira. E aí, gente, finalizando a história, a enfermeira chegou lá em casa, e as minhas contrações estavam de 2 em 2 minutos. Aí o Vinícius falou, você está em trabalho de parto. Eu falei, mas eu comecei a ter contração agora, o bebê já está nascendo? Ele já está nascendo. Eu li no YouTube que se tiver de 2 em 2 minutos, se tiver de 1 em 1 minuto, já está nascendo. E eu fiz ele ver vídeo, eu fiz ele ler livro, eu falei, você se prepara bem, porque eu não quero que no dia você fique com medo, eu quero que você fique bem preparado junto comigo, para a gente ficar junto nessa. E aí ele se preparou mesmo, gente. Então, ele estava sabendo mais que eu. E aí, quando ele falou isso, eu assustei. Falei, nossa, então o bebê vai nascer aqui em casa. E era meio-dia. E aí, quando deu mais ou menos 2 horas, nada do bebê. Quando deu 3 horas, eu estava naquelas bolas de ginástica. Eu comprei daquela bola para ficar fazendo exercício em casa, sentada. Então, como estava vindo de 2 em 2 minutos a contração, eu ficava sentada na bola, orando, e pedi ele para colocar um louvor na televisão, com paisagens do Chile, da Itália. E fiquei sentada olhando. O vídeo repetiu umas 10 vezes até 3 horas da tarde. Eu já não estava aguentando mais ouvir os meus louvores. E comecei a ficar muito estressada. E falei, Jesus, me ajuda a acalmar as emoções. E nesse momento, gente, eu falei assim com a enfermeira, não aguento mais, eu quero ir para o hospital agora fazer uma cirurgia. Ela olhou assustada, né? Porque para ela é um sonho fazer parto normal. E aí eu falei com ela, não quero mais isso, não é para mim. E ela olhou e falou assim, não, você vai aguentar, você é forte. E eu falei, eu sou forte, eu estou mentalizando, mas meu corpo não aguenta. E eu comecei a dormir em cima da bola, gente. Realmente, eu quase caía de tão cansada. Vinha a contração, eu queria chorar, mas eu respirava. Achava que o ar ele ia estourar os pulmões de tão forte que eu respirava para poder, né, embaçar a dor. E aí ela foi e falou uma coisa assim comigo. Ela falou assim, lembra da morte de Jesus na cruz. Olha o tanto que Jesus sofreu. Você acha que você não vai aguentar? Quando ela falou isso, eu falei, gente, meu devocional foi sobre isso. Aí eu linkei que de manhã eu tinha estudado, devocional foi sobre isso. E eu falei, lembra da morte de Jesus na cruz. E eu lembrei da dor que Jesus sofreu, lembrei do amor de Jesus pela minha vida. E eu falei, eu vou conseguir. E, gente, às 8h50 da noite o bebê nasceu. Foi um parto até levemente rápido e veio muito bem, com 3,910 kg, muito grande. E o meu medo era ter lacerações, eu tive um pouquinho, mas entre outras coisas, depois eu converso com vocês, que hoje não é assunto, nós vamos falar sobre a morte de Jesus na cruz. Quando ela falou isso para mim, eu lembrei do amor de Jesus, gente, pela minha vida. E eu quero falar do amor de Jesus hoje pela vida de cada um de vocês. Vamos abrir comigo lá em Mateus, capítulo 27, nós vamos ler no versículo 45. Mateus 27, versículo 45.
Mateus 27, versículo 45, vai falar assim, ó. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus chamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactame. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja. E tendo-a embebido no vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou de 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Vou repetir essa parte, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Gente, vocês trouxeram água para mim? Obrigada. Gente, quando a gente lê essa história de Jesus, a morte dele na cruz, às vezes a gente, de tanto estar na igreja há muitos anos, quem aqui é crente já há muitos anos? Tem gente aqui que nasceu em berço evangélico, né? Glória a Deus, e tem pessoas aqui que se converteram já tem muitos anos. Eu nem lembro quantos anos tem, mas eu acho que tem uns 13 que eu converti. Mas cresci na igreja evangélica e sempre ouvi essa história da morte de Jesus na cruz. Eu pensava, Jesus morreu na cruz pela minha vida, Jesus morreu na cruz pela minha vida, carregava isso no meu coração. Mas tinha momentos que eu dava realmente uma emoção para aquilo e pensava, nossa, realmente. Mas não só emoção, colocava meu sentimento e meu coração naquilo e pensava, nossa, principalmente no dia de ceia, que sempre é muito falado aqui, que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou o 3º dia por nós, e a gente vai ali, ceia naquele momento, né? Faz aquele ato simbólico a Jesus, e a gente fica ali naquele momento emocionado, e agradece Jesus, fala muito obrigada, Jesus, muito obrigada, mas passa os meses, viram dias, a gente nem lembra de nada disso, a gente esquece, e às vezes a gente nem lembra de Jesus. Às vezes a gente vem na igreja e nem lembra de Jesus, a gente senta, né, na cadeira, senta a bunda, me perdoe falar dessa forma, mas nem lembra de Jesus. Só vem porque quer bater ponto, ou vem porque, vou lá para ver o que tem para mim. Mas, gente, a morte de Jesus na cruz, todo mundo sabe que é real. É comprovado cientificamente, né, que ele realmente morreu por nós. E mais do que isso, quando você entrega a sua vida para Jesus e quando você aceita Ele como suficiente Salvador, você começa a experimentar de um amor tão grande que você tem convicção e certeza de que esse amor é real e de que realmente isso aconteceu. Você fala, nossa, Jesus fez isso por mim, eu que não valia nada, eu que achava que já não tinha mais jeito, que achava que não tinha mais como, que não tinha mais saída, e Jesus fez isso por mim. Isso é um amor, gente, sobrenatural. Nós vamos encontrar por aí vários tipos de amores. Nós vamos encontrar o amor de um amigo, o amor de um namorado, o amor de uma família, de um pai, o amor de um primo por nós. Nós vamos encontrar vários amores. O amor, assim, ele está por aí a todo lado. Só que nenhum amor é igual ao amor de Jesus. Porque o amor de Jesus, ele não é só um amor em falas, não é só um amor que, por mais que o amor do seu pai e da sua mãe seja tão perfeito, e hoje eu estou experimentando desse amor com o Levi, o amor de Jesus consegue ser ainda maior do que esse amor. Ele consegue ser mais perfeito do que esse amor. É um amor tão sobrenatural que quando você fala, gente, Jesus me ama, eu não preciso mendigar o amor aí fora de ninguém, eu não preciso ficar sofrendo porque às vezes levei um fora, eu não preciso ficar aí sofrendo porque falaram mal de mim ou estão me caluniando. Tem um Deus que me ama, um Deus que peleja por mim, um Deus que Ele deu o Filho dEle, como fala lá em João 3,16, Ele deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós, seu único Filho unigênito. Então, gente, às vezes a gente se perde e a gente sofre por coisas tão pequenas e esquece da cruz, esquece do amor de Jesus, que Ele se entregou por nós. E nesse texto, gente, Jesus, Ele tenta ainda, né? Parece que Ele fica ali triste e parece que Ele meio que tenta não sair, mas Ele fala assim, nossa Deus, Ele fala assim, Deus meu, por que me desamparastes? E quando Ele fala isso, gente, que Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sente ali, né, sozinho, sem ninguém, porque é como se Deus se afastasse e parasse de responder a Ele.
Então ele se sente triste ali naquele momento, porque está todo mundo ali caluniando ele, cuspindo nele, açoitando ele. E ele pensa, por que Deus me desamparou? Meu Pai que eu tanto amo, por que me desamparaste? Então até Jesus, que é tão perfeito e nos ama e é tão sublime, até ele se sentiu desamparado no momento pelo Senhor. Mas Deus precisava cumprir esse plano. O Vinícius até chama de plano perfeito, e realmente é um plano perfeito. O Senhor precisava cumprir esse plano para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Parece que é clichê o que eu estou falando com vocês, mas eu estou tentando falar o máximo de convicção, porque eu sempre tento falar isso com muita convicção. Laíce, para e enxerga, Jesus morreu na cruz por você. Por que você às vezes fica sofrendo por coisas tão pequenas? Por que você fica chorando às vezes por coisas tão assim que não tem necessidade? E a gente acaba se perdendo, porque a gente para de olhar para Jesus. A gente para de olhar para o real sentido. Você não está aqui na igreja porque você vem encontrar com seus amigos, ou igual a congregação da célula da Thaísa, né? Vem todo mundo junto, animado, amizade. Eu acho isso muito legal, as células se unirem, vir junto, né? A gente está precisando fazer mais celulão para um conhecer o outro e as células se juntarem mais e um entrosar mais com o outro, né? Para a gente também abrir esse grupo para outras pessoas e todo mundo andar em unidão. Isso é o legal, é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer ninguém separado, não quer Ena e Júlia sozinhas, né? Essas duas maravilhosas, nem Yasmin, nem Isa. Jesus quer nós todos unidos, porque se nós estamos unidos, nós somos mais fortes, né? Não quer o casal maravilhoso, Luísa e Thales, eu tenho que mencionar eles, né? Saudades também. Sozinhos, Jesus quer nós todos próximos, porque aí a gente forma um corpo em Jesus e a gente consegue fazer coisas, gente, inimagináveis. Você sozinho, você consegue fazer coisas maravilhosas com o Senhor, se você buscar a presença dEle, se você buscar Ele no seu secreto, se você se derramar a Ele verdadeiramente, se você realmente buscar Ele. Mas se você está unido com pessoas, você consegue ainda mais coisas com Jesus. E essa é a vontade do Senhor, né? Que nós andemos em união, que nós congregamos como igreja, né? E estejamos juntos um com o outro. E continuando, gente, Jesus, ele sofreu por nós, né? E ele fala isso, porque me abandonaste, mas ele não desistiu. E se fosse nós, será que a gente desistiria? Eu, na hora de um parto ali, eu pensei em desistir. Eu falei, me leva agora para o hospital. Eu não quero mais, eu quero passar por uma cirurgia. Eu não aguento mais, eu estou sofrendo demais, está muito doloroso. E Jesus não, ele não desiste. Ele fala, por que me desamparaste? Mas em momento algum ele fala assim, Deus, eu desisto, eu não quero mais. E, gente, se a gente for ler um pouquinho antes, gente, a gente vai ver que quando Jesus estava lá diante de Pilatos, tinha um ladrão lá também. E aí, ao invés daquela multidão escolher Jesus, eles escolhem o ladrão. Eles falam assim, Barrabás, solta Barrabás e crucifica Jesus. Então, assim, aquelas pessoas que andavam com ele, que viram ele fazendo milagres, que viram ele realizando grandes coisas, escolhem naquele momento Barrabás. E, gente, a gente não pode julgar esse povo não, porque muitas vezes a gente também escolhe outras coisas em vez de Jesus. Hoje a Su falou uma coisa comigo muito legal. Ela falou assim, Laís, eu estava em casa, fazendo meus trabalhos e quase que eu fiquei em casa, mas eu escolhi vir para a igreja e meu marido me chamou. Olha que legal, o casal que anda junto, ele cresce junto. É clichê falar isso, mas é isso, gente. Se você está com uma pessoa que ela não te puxa para vir para a igreja, que ela não te puxa para frente, chuta que é macumba. Fala fora, não quero isso na minha vida. Não dá. Uma vez eu namorava com um menino, que ele vinha na igreja aqui comigo, e acabava o culto, eu falava com ele assim, nossa, a palavra foi top, né? Ele falou assim, o quê? Aí eu falei assim, mas foi bom demais. Aí pastor Marcos, na época que pregava, né? O pastor que está nos Estados Unidos, fala um pouquinho rápido, né, gente? Mas aí o pastor estava lá, que está nos Estados Unidos hoje, estava pregando aqui presencialmente, na época que ele estava aqui na igreja. E aí eu falava com ele, nossa, hoje foi top. E ele falava, quê? Aí eu falava, o que? Aí ele falou assim, eu não entendi nada. E eu falei, gente, esse menino não está prestando atenção não. E eu comecei a avaliar aquilo. Passava culto e não sabia nada que tinha falado. E eu saía daqui com o olho até roxo de tanto chorar. Eu achava que as palavras eram só para mim, né? Estava no início da caminhada e eu falava, gente, essa pessoa está falando tudo que eu estou passando. Mas na verdade, porque Jesus queria me encontrar, né, gente? E aí eu falei, não tem como não. Não, menino, eu não posso falar pateta, né? Mas eu falei, misericórdia. O menino vem comigo, porque na verdade a gente também era dois jovens ali, né? Eu estava com 17 anos, ele também. E eu falei assim, não dá. Eu venho para a igreja, ele não vem. Aí eu fico aqui sentada no banco sozinha. Ou quando ele vem também não presta atenção. Não dá.
A pessoa que Jesus tiver preparado para você, ou que você, né, na verdade, a pessoa que Deus abençoar, quando você encontrar, em nome de Jesus, ela vai crescer junto com você, ela vai ter os mesmos propósitos, os mesmos planos, ela vai querer andar junto com você, e mesmo se você quiser ter 5 filhos e ela não quiser, ela vai mudar de ideia. Porque foi assim comigo e Vinícius, ele queria 5 e eu queria 3. Hoje eu quero 6. E eu falo assim, vamos embora. Por isso que eu quis parto normal. E eu falei assim, vamos embora, e seja o que Jesus quiser. Mas se Jesus não quiser isso para mim, eu vou me revoltar contra Jesus? Não posso, gente. Jesus é amor, Jesus é bondade. E se Jesus não te abençoar hoje, Ele já morreu na cruz por você. Lembra da morte de Jesus na cruz por você. Às vezes você fica assim, nossa, Jesus, eu estou precisando tanto dessa resposta, eu estou precisando tanto dessa porta aberta, e o Senhor não está me respondendo. Lembra da morte de Jesus na cruz por você. Ele já fez tudo. Ele não tem mais que fazer mais coisas. Ele vai fazer se ele achar que está no tempo dele, se ele achar que realmente é necessário fazer aquilo para você agora. E é isso, gente. É entender que viver uma caminhada com Jesus, o povo fala, é simples o evangelho. É simples quando você consegue esperar em Deus, confiar e descansar. Aí é simples. Mas na maioria dos dias a gente não consegue descansar e nem confiar. A gente olha e fica assim, será que Jesus está comigo mesmo? E a gente começa a desconfiar da presença dele. Da presença dele que é real e é todos os dias sobre as nossas vidas. Aproveitem a juventude, aproveitem a idade de vocês. Tem muitas pessoas aqui, né, que, como eu, né, já estão mais velhos, mas sintam jovem também, porque a gente é jovem de 0 até 100 anos. E assim, aproveitem, mas aproveitem glorificando Jesus com seu corpo, com seu trabalho, com seus estudos, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento com seus pais, no relacionamento com seus irmãos. Glorifiquem Jesus com tudo. Aí você fala, como é que eu vou glorificar Jesus no meu trabalho? Você sendo um funcionário ali que é honesto, que é verdadeiro, que não fica falando mentira, que não tenta passar pela cabeça do outro, que não engana as pessoas, que faz o seu trabalho com excelência, que não fica reclamando lá no trabalho. Às vezes pede Deus o trabalho e fica todo dia lá só reclamando no trabalho. Fica, nossa, eu não aguento mais. Eu morro de rir. Eu tenho até que segurar. Eu morro de rir porque, gente, às vezes a gente ora e fala, Jesus, eu queria tanto isso. E a gente depois reclama daquilo que a gente pediu. Fala assim, nossa, eu não estou aguentando. Mas você não pediu? Você não orou falando que queria aquilo? E aí agora na hora que é para passar pela provação, passar ali pelo momento, você não quer, você quer desistir. Às vezes você pediu tanto Deus um curso na faculdade, aí chega no curso, o curso só tem matéria difícil. Aí você achou que ia ser igual ensino médio, que é só tranquilidade. Aí chega lá no curso, você acha que se você estudar um dia antes da prova, você vai fechar o bimestre. Bimestre não, né, gente? No curso superior é semestre. Você acha que você vai fechar o semestre, aí fala assim, vou estudar um dia antes para a prova de cálculo, 140. Aí estuda um dia antes, toma pau. Aí, gente, não tem como. A vida com Jesus não é achar que Jesus vai vir igual uma lâmpada em cima da sua cabeça e vai te soprar todas as respostas, não. E nem você ficar colando. Porque se você cola também, você não está glorificando Jesus na faculdade. A vida com Jesus, você precisa fazer a sua parte. Você precisa dar testemunho o tempo todo, até quando ninguém está vendo. Quando você está andando na rua, às vezes você acha que ninguém está vendo, mas tem pessoas te observando. E é isso, gente. A caminhada com Jesus é assim. Então lembra sempre de Jesus. Lembra todos os dias de Jesus. Porque se você se lembrar dele todos os dias, quando você pensar em desanimar, você fala, não, Jesus está comigo. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu esteja triste, Jesus está comigo e Ele me ama. É um amor sobrenatural esse amor de Jesus por nós. E, gente, continuando, lá em... essa parte que eu já falei. Quando perguntavam se Jesus cometeu algum crime, lá em Mateus 27, versículo 23, né, o Pilatos perguntou, ele cometeu algum crime? Mateus capítulo 27, versículo 23. E aí as pessoas nem responderam se ele cometeu crime. Só falou assim, ó, crucifica-o. Crucifica-o. Então as pessoas não queriam nem saber, porque elas não tinham um argumento ali, elas estavam tão ali enganadas, cegas por ódio, cegas de maldade no coração, que elas nem olharam se Jesus tinha pecado ou não. E aí elas pediram para crucificar Jesus. E se você parar para pensar nisso, se você se colocar ali na imagem, naquele dia ali, pensar, é doloroso. É doloroso porque Jesus tem um amor tão grande, tão perfeito, e às vezes a gente nega Ele.
Às vezes não, todo dia, pode ter certeza que alguma coisa você vai fazer que vai negar Jesus, que vai ser pecado, que não vai agradar a Ele. Mas, gente, Ele morreu na cruz não é para ficar nos condenando e nem ficar nos acusando, não. Para você ficar assim, nossa, hoje eu pequei, misericórdia, e se afastar de Jesus. Ele morreu na cruz para que você tivesse vida e para que você pudesse se reconciliar com o Pai. Lá em Isaías 53 vai falar isso, ó. E o castigo que estava sobre Jesus, o castigo que estava sobre nós foi sobre Jesus. Ele fala que Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, que o castigo que estava sobre Ele nos trouxe paz, e antes nós estávamos sujeitos a não sermos perdoados, mas sermos condenados pelo pecado que cometemos. E esse amor de Jesus, gente, é um amor que excede todas as coisas, porque pensa, o castigo estava sobre nós, Ele se fez homem. A música hoje falou isso, né? O louvor o tempo todo falou, primeiro falou do verbo, que é Jesus, teve momentos que falou para a gente aguardar que Ele vem. As músicas eu não conhecia, mas eu tentei pegar de tão boas que são. Depois vocês mandam lá no grupo do Ponte, para o pessoal ouvir de playlist durante a semana. Manda lá, começa a mandar playlist lá, para o povo começar a ouvir louvor, não ficar ouvindo música secular, e ouvir mais louvor, encher a vida mesmo da presença do Senhor. Não vou entrar nesse assunto, né, de música secular, mas continuando. Gente, Eclesiastes, ele fala, lá em capítulo 3, todo mundo conhece, eu não vou pedir para vocês abrirem, mas Eclesiastes capítulo 3 vai falar do tempo. Fala que há tempo para todas as coisas. E há uma coisa que fala lá assim, ó, fala que há tempo de abraçar e tempo de afastar. Olha que forte. Tem hora, gente, que a gente quer todo mundo perto de nós e não tem ninguém. E você fala assim, nossa, hoje eu só precisava de um abraço, hoje eu só precisava de um namorado, ou só precisava de uma namorada. Tem vezes que bate esse negócio, né? Ah, eu queria tanto casar, às vezes está namorando, né? E está juntando dinheiro ali para casar. Ou casou e queria tanto ter filhos. Há tempo para todas as coisas, gente, como fala Eclesiastes. E há tempo para abraçar e há tempo para ficar sozinho. E quando o Senhor fala que há tempo para ficar sozinho, gente, Ele não fala à toa, não. Porque pensa que no tempo que você está sozinho é o tempo que você mais olha para Jesus. O tempo que você está em volta com pessoas, gente, você até olha para Jesus, mas não é a mesma coisa quando você está no secreto com o Senhor. Porque seus olhos, eles ficam fixos em Jesus. Ali você não tem mais ninguém, nem nada. Você se distrai. Não, você se distrai não. Você acaba não se distraindo. Você acaba ali fechando a porta e ficando ali com Jesus. E não tem como nada vir te interromper. É você e Jesus. Então esse tempo com o Senhor sozinho é muito bom. Só quando Eclesiastes fala assim, há tempo de abraçar, há tempo de ficar sozinho, eu fiquei pensando na morte de Jesus na cruz, que quando Jesus estava ali, Ele fala assim, se for possível, afasta de mim esse cálice. Foi o tempo dele sozinho ali também na cruz, que Deus se afastou de Jesus ali naquele momento, né? Ficou em silêncio. Jesus ficou ali como se sentindo sozinho, e aí Ele entregou o Espírito e depois morreu. E Ele fala, né, se for possível, afasta de mim esse cálice. E, gente, é importante esse tempo que a gente fica sozinho. É importante esse tempo de silêncio do Senhor com as nossas vidas. Às vezes você está pedindo a Deus uma resposta, você quer muito namorar, quer muito, muito, muito namorar, e o Senhor não te fala, não te dá uma resposta. Então aguarda no Senhor, espera nele a resposta que vem dele, porque é a melhor coisa. E uma coisa também que eu penso, igual eu namorei com esse menino e não deu certo, é importante também, porque o que acontece, depois que eu saí desse relacionamento, eu pude aconselhar muitas outras pessoas que apareceram no meu caminho sobre relacionamentos. Então, às vezes, na onde que abre uma ferida, Deus vai te usar para cicatrizar a ferida de outros. Então, abriu uma ferida em você, mas Deus não quer que essa ferida fique aberta. Deus vai te usar porque tem pessoas com a ferida aberta que não conseguem sair dessa ferida e você vai falar assim, olha, eu saí porque Jesus me ama e eu quero te apresentar esse amor que é Jesus. E pode ter certeza que com esse amor você fica completo, fica cheio e nada te falta. É maravilhoso, né, gente, o amor de Jesus? Vamos abrir comigo lá em João 15? Eu quero falar para vocês sobre como permanecer nesse amor de Jesus. Como ficar firme nesse amor. Eu sei que vocês já sabem que vocês são firmes e fortes em Jesus. João 15, versículo 10. Abrir o meu aqui. João 15, versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Quer alegria completa? Guarda os mandamentos de Jesus, obedeça ao Senhor. Você vai ter uma alegria completa que nada nesse mundo paga. Quando você está firme no Senhor e obedece Ele, é uma alegria que Ele traz ao seu coração, é um preenchimento que você fala, gente, eu não preciso de mais nada. Eu estou muito feliz. Teve uma vez que uma senhorinha me parou no meio da rua e ela falou assim para mim que ela queria ela queria comer leite em pó. E aí, nesse dia, eu estava começando a trabalhar, eu era novinha e eu estava com dinheiro na bolsa e estava com cartão de crédito. E o cartão de crédito dá aquela enganação de que você tem dinheiro, né? Então, vigiem sempre com cartão de crédito, porque você passa hoje, mas a fatura vem. E a gente, crente, nós temos que honrar o Senhor em todas as áreas, não é só aqui na igreja, não, né? Na vida financeira também. E aí, eu estava com cartão de crédito, eu pensei, se essa mulher me pedir um trem de R$200, eu vou pagar hoje. Eu divido no cartão de umas 10 vezes e vou dar a ela, porque eu estava tão feliz com Jesus, eu estava tão alegre. E ela chegou para mim e falou assim, aqui, eu estou com muita vontade de comer leite em pó. Aí eu falei, mas só? Aí eu falei assim com ela, só leite em pó. Eu falei, você tem certeza que você não quer mais nada? E eu ainda perguntando a ela. Aí ela falou, não, eu quero só leite em pó. E nós estávamos na frente de uma sorveteria ali perto do Noa Noa. E aí ela falou assim, pode ser aqui da sorveteria mesmo. Aí eu falei assim, mas eu acho que na sorveteria não vende leite em pó separado. Vão no mercado que eu vou comprar para a senhora. E ela falou assim, não, pode ser daqui que eu estou com muito desejo de comer leite em pó. E aí eu falei, cheguei na sorveteria e falei, que vocês vendem leite em pó, um copo aí de leite em pó separado para ela? Aí eles falaram, sim, vende. E aí, gente, eu paguei o leite em pó para ela numa alegria. Mas ao mesmo tempo eu pensei, gente, ela quer tão pouco para se sentir bem. E eu queria dar tanto ela nesse dia. Se ela falasse para mim, vamos ali comprar uma roupa, vou te dar. Não sei como que eu vou pagar, mas eu ia pagar. Na hora você só... Aí eu pensei assim, gente, como que são as coisas? Às vezes a gente acha que precisa de muito. E o evangelho é isso, é simplicidade. E eu achei tão bonitinho da parte dela, sabe? Querer tão pouco para se sentir feliz. E às vezes, a gente... Não, falando tanta gente, misericórdia. E às vezes, buscamos coisas que achamos que vai preencher o nosso vazio, que achamos que vai ser bom, coisas grandiosas, e a gente só precisa de tão pouco para ser feliz. E o tão pouco que eu estou falando é muito grande, é o amor de Jesus. Você só precisa do amor de Jesus. Eu falo pouco porque ele é fácil de ser acessado, ele é fácil de você ter contato. E é muito bom esse amor. Então o que a gente precisa para permanecer nesse amor? Obedecer os mandamentos do Senhor. Ficar firme nesses mandamentos. E aí, gente, quando tiver tudo bem, você lembra do amor de Jesus por você. Você lembra dessa prova de amor do Senhor. Se algo está acontecendo e não está do jeito que você pensou ou deseja, lembra do amor de Jesus por você também. Não deixa de lembrar, não. Você pode ter certeza que Jesus é o suficiente. Você não precisa de mais nada. Eu não estou te vendendo hoje um evangelho, tá? Eu estou falando aquilo que eu vivo e que eu posso ter convicção de falar para vocês, porque realmente é o que Deus tem se apresentado a mim. Quando tentarem enganar vocês, quando te venderem um amor momentâneo, quando te derem um beijo falso, igual Judas fez na cruz com Jesus, ou uma amizade por interesse, lembra do amor de Jesus. Não fica apegado às coisas dessa terra, não. Ao que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Pensa em Jesus, foca os olhos nele. Não tem nada melhor do que isso. E aí você vai conseguir fazer tudo aquilo que o Senhor te pedir. Quando te induzirem a mentir, quando sua família te rejeitar, quando seus pais não te derem carinho, lembra desse amor de Jesus por você. Porque às vezes você só está querendo algo que não é o que é para ser naquele momento. Jesus está querendo que você passe por aquele momento de dor para você experimentar o amor dele. Porque aí sim você vai buscar ele com toda a força, com todo amor, com toda a tristeza ali no seu coração, mas ele vai se revelar e ele vai te encher da alegria dele. Como falou lá em João 15, né? A alegria dele vai ser completa em vocês e vocês não vão precisar de mais nada. Jesus é o suficiente. Hoje, sendo mãe, eu consigo ver isso. Que o Levi lá, ele chora o tempo todo, às vezes, quando ele está com dor de barriga. O pessoal até me perguntou, você vai trazer ele? Aí eu falei assim, hoje o Vinícius está com ele lá em casa, né? E ele toma vacina agora, terça-feira. Eu quero trazer ele domingo, sábado, todos os dias. Sábado eu tenho que pôr um abafador, né, gente? Que o som é muito alto. Igual aqueles cantores famosos põem lá nos bebês deles, aqueles abafador. Aí vai eu ter que comprar um pro meu filho. Mas eu quero trazer ele sábado também. Só que aí eu não sei se vai dar certo por causa da rotina do sono. Deus me ajude. Mas no domingo eu quero sempre estar trazendo ele. E no sábado também.
Só que ele chora muito quando ele está com dor de barriga. Eu acho que ele vai... Mas vai que Deus está esperando eu trazer ele para ser curado aqui, não é? Amém? Nós cremos, né, gente? Gente, então sendo mãe hoje, quando o Levi chora, eu não ligo. Eu vou lá com todo o amor. E o Vinícius às vezes fala assim comigo, amor, deixa ele chorar um pouquinho. Eu falo, nossa, não. Eu vou lá pegar ele. Aí ele fala assim, não, mas tem que deixar pelo menos um pouquinho. Não é por ruindade que o Vinícius fala isso não, gente. Ele fala assim, porque vai que ele fica mimado e acha que toda vez que ele chorar nós vamos pegar. Eu falei, ele que aproveite o amor do pai e da mãe dele, que ele tem disponível. A gente tem que aproveitar o amor de Jesus, gente. O amor dele está disponível e a gente não aproveita. E aí eu falei com o Vinícius, nossa, agora sendo mãe, eu estou conseguindo entender mais esse amor. E para finalizar com vocês, eu trouxe essa palavra mais breve, mas eu estava escrevendo essa palavra ontem e eu lembrei de uma música. Quem aqui já ouviu Diante do Trono infantil vai lembrar. Que ela fala assim, ó, Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu as nossas dores. Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus. Nenhum monte é tão alto, nenhum vale é tão profundo como o amor do nosso Deus. Aí vocês conhecem? Fala assim, ó. Grande, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Isso mesmo, muito bom. Todo mundo estava convocado para o louvor. Mas, gente, essa música é uma gracinha. Ela é simples, mas ela fala de uma coisa singela, que é o amor de Deus. Que é fundo, que é profundo, que é alto, que é pequeno, que é pequeno e cabe dentro do nosso coração. Então, se eu fosse descrever o amor de Deus numa fala assim de criança, numa fala simples e humilde, eu descreveria como essa música. É um amor que deixou toda a glória para poder estar aqui na terra e morrer na cruz por nós. Ele veio ao mundo como um homem para nos salvar. A música que o Tiago cantou fala isso. E o seu perdão, ele vai além dos céus. Então, Jesus, ele te perdoa quando você erra, quando você peca, quando você comete algo que não agrada. Ele ainda te perdoa. Olha que lindo. Deus é bom demais, gente. E eu hoje deixo uma coisa para vocês, que às vezes a gente tem que quebrar a cara para poder entender o amor de Jesus. Não espera você quebrar a cara, não. Não espera você passar por um momento difícil para você entender esse amor, não. Já busca hoje, fala, Jesus, eu quero experimentar seu amor. E se você buscar, pode ter certeza que ele vai se revelar a você. Não significa que ele vai te dar um carro, uma casa, tá, gente? Não vai te dar uma nota 100 lá na prova, porque sua parte você tem que fazer. Pode ser, né, que ele te dê uma casa, ele use alguém para ofertar na sua vida. Isso não é impossível, mas isso nada vale perto do amor de Jesus. Nada de bens materiais vale. Eu acho que o mais importante hoje, não tenho certeza e convicção, é o sentimento e a alegria que ele traz no seu coração quando você se entrega ao Salvador, quando você entende esse amor. Então hoje eu convido você a se entregar a ele e a se derramar nesse amor. Paulo, ele precisou cair do cavalo para ele poder entender esse amor. Jesus deixou ele cair do cavalo, fez ele cair, ele ficou cego 3 dias e ele passou por um momento ali de discipulado para ele poder entender o amor de Jesus, mas desse amor ele nunca mais se desviou. Então, gente, Paulo ele precisou cair do cavalo. Estevão, ele foi apedrejado e provou o amor dele. São 2 pontos diferentes. Paulo, ele não era cristão e ele caiu do cavalo e ele entendeu depois o amor de Jesus. Estevão era crente e amava Jesus tanto que ele não negou esse amor. Agora Pedro, todo mundo aqui sabe de Pedro. Pedro, ele negou Jesus antes que o galo cantasse 3 vezes. Ele não teve coragem de assumir Jesus. E às vezes em algum lugar que você está, alguém pergunta, você não fala de Jesus. Você vê a pessoa lá doente, ruim, você não tem coragem de falar assim, deixa eu orar por você, porque eu tenho um Deus que te salva e te cura. Aí você fala assim, nossa Laís, mas isso é ser muito crente, isso é, né? Se Jesus colocar no seu coração ali na hora e na sua mente, e seu coração, e sua mão começar a tremer, as pernas bambear, e você começar a perder a fala, é porque Jesus quer te usar. E aí você pensa, não, mas não sei nem o que falar. Glória a Deus, porque quando você não sabe o que falar, Ele vai te usar, Ele vai te dar palavras, e você vai depender dEle. Porque quando você sabe o que falar, você vai falar coisas que vêm de você, que não era necessário você falar. Você vai fazer coisas que era de você e não era necessário você fazer.
Então a dependência com Jesus é isso, dá medo mesmo. Dá medo porque você vai pisar igual aquela coisa fala, não tem o chão, mas você vai. Você vai com medo e você continua porque você sabe que Ele é com você. E você não desiste porque você sabe que Ele está com você. Estevão não desistiu e a palavra de Deus fala que os céus se abriram e a glória de Deus veio sobre ele. E eu quero experimentar desse amor de Jesus. Eu falo, Jesus, não precisa abrir o céu e a glória vir, não. Só do Senhor estar com a presença perto de mim todos os dias, eu não preciso de mais nada. Eu amo o Vinícius, eu amo o Levi, eu falo isso com eles. Mas mais do que isso, Jesus tem que ser meu maior amor. E eu falo, Jesus, não deixa eu amar ninguém mais do que eu amo o Senhor, não. Não deixa não, Jesus. Porque a maternidade, gente, a hora que você olha porque bebê assim gostoso, você fala, nossa, dá vontade de você amar ele mais do que tudo. Morder, abraçar. Mas eu falo, não, Jesus tem que ser o primeiro em tudo. Então busca o Senhor, se derrame ao Senhor e não espere cair do cavalo. Não espere acontecer algo ruim para você entender que a cruz aconteceu e realmente foi real. E Ele se derramou na cruz para provar o amor dele por você. E Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia para mostrar que Ele está com a gente, que Ele vai voltar um dia, igual o louvor falou. E eu quero convidar o louvor para subir aqui e cantar um dos louvores daqueles bonitos lá que eles cantaram. Foi muito bonito, eu não sei nem qual selecionar, que todos foram maravilhosos. Glória a Deus, tá? Toda honra e glória para o Senhor. E todo mundo vai ficar de pé e nós vamos cantar agora para Jesus com todo o nosso amor. E se você sentir no seu coração que seu amor está frio, está vazio, e você está precisando restaurar o seu amor por Jesus, eu quero que você faça uma prova de amor por Jesus. Se você quiser vir aqui na frente, quiser que eu ore por você. Porque eu também passei por dias na maternidade, antes que eu ficava, Jesus, estou me sentindo fria, vazia, eu preciso do seu amor. E, gente, quando você busca o Senhor, Ele pode ter certeza, Ele não te deixa de mão vazia. Ele enche seu coração da presença dEle, amém? E aí eles vão cantar um louvor e nós vamos louvar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Amém. Não se despecem, feche os olhos, comece a orar ao Senhor, buscar essa presença do Senhor que é tão real, esse amor que é tão verdadeiro. Comece a se derramar na presença do Senhor. Às vezes você não tem palavras, fala, Jesus, eu não tenho dom com palavras, eu não sei o que falar. Me dá as palavras, Senhor. Coloca no meu coração as palavras que o Senhor quer que eu fale. E o Espírito Santo, Ele é poderoso para te dar palavras e te dar um amor tão incrível, que você vai falar, uau, eu estou completo. Agora sim, agora eu encontrei o amor que não é igual o de pessoas, o amor que não é falho, mas um amor que é puro, singelo, verdadeiro, honesto e está o tempo todo disponível para você. Vamos louvar junto com o louvor. Mas não o conhecerão. Veio para o seu, mas não o receberão. Trouxe consigo a boa nova, acendeu a esperança outra vez.